Quantos anos Deus demorou para responder a Abacuque? Se você quer descobrir essa resposta surpreendente e entender o que Deus quer nos ensinar com o silêncio, fique comigo até o final deste vídeo. Hoje vamos mergulhar em um estudo profundo e revelador sobre o livro do profeta Abacuque. Muitas vezes lemos a Bíblia e não temos a dimensão do tempo que se passou entre um capítulo e outro, entre uma profecia e o seu cumprimento. O livro de Abacuque é um exemplo clássico disso. Ele começa com um lamento, um grito desesperado de um homem que via a injustiça e a maldade prevalecendo em Judá. No capítulo 1, versículos 2 e 3, Abacuque desabafa. Até quando, Senhor, clamarei por ajuda, e tu não ouvirás? Ou gritarei a ti, violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e contemplar a maldade? Essa é uma pergunta que ecoa em nossos corações hoje, não é mesmo? Quantas vezes olhamos para o mundo, ou até para nossa própria vida, e nos perguntamos onde está Deus em meio a tanto caos? Abacuque estava vendo a corrupção, a idolatria e a violência tomarem conta da sua nação, o povo escolhido por Deus. Ele clamava por justiça, por uma intervenção divina, mas tudo o que encontrava era o silêncio. E então, Deus responde. Mas a resposta não é a que Abacuque esperava. No versículo 5 e 6 do capítulo 1, Deus diz: Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e espantados. Pois estou para fazer uma obra em vossos dias, obra que não creríeis, se vos fosse contada. Estou levantando os caldeus, nação cruel e impetuosa. Imagine o choque de Abacuque. Ele pedia o fim da injustiça, e Deus responde que usará um povo ainda mais cruel e violento, os babilônios, para punir Judá. Isso gera a segunda queixa do profeta. Ele questiona como um Deus santo poderia usar uma nação ímpia para castigar o seu povo, que apesar de pecador, era mais justo que os babilônios. E é aqui que entramos na questão central do nosso estudo, o tempo. Para entender quanto tempo Deus demorou para responder a Abacuque, precisamos primeiro entender o contexto histórico. A maioria dos estudiosos bíblicos concorda que o ministério de Abacuque ocorreu durante o reinado do rei Jeoaquim, em Judá, por volta de 609 a 598 a.C. Esse foi um período de grande decadência espiritual e moral, logo antes da queda de Jerusalém. A primeira queixa de Abacuque sobre a maldade interna de Judá provavelmente foi feita no início do reinado de Jeoaquim. A resposta de Deus, de que levantaria os babilônios, se referia a um evento futuro. E que evento era esse? A invasão da Babilônia. A primeira grande invasão babilônica, liderada por Nabucodonosor, que resultou no primeiro cativeiro de judeus, incluindo Daniel e seus amigos, ocorreu em 605 a.C. Se Abacuque começou a profetizar por volta de 609, ele esperou cerca de 4 anos por essa primeira parte da resposta. Mas a profecia de Deus era ainda maior. A destruição completa de Jerusalém e do templo, que representava a resposta definitiva à maldade de Judá, só aconteceu em 586 a.C. Isso significa que, desde o clamor inicial de Abacuque até o cumprimento final da primeira parte da profecia, se passaram mais de 20 anos. 20 anos clamando, 20 anos vendo a situação piorar, 20 anos esperando a justiça de Deus se manifestar. Isso nos dá uma perspectiva totalmente nova sobre o livro. Foi um processo longo e doloroso, mas fortaleceu minha fé. A profecia continua e ainda tem mais por vir. Depois de Deus afirmar que usaria os babilônios, Abacuque sobe na sua torre de vigia, no capítulo 2, e espera pela resposta de Deus sobre a segunda queixa. Por que usar um povo tão ímpio? E a resposta de Deus é uma das mais famosas de toda a Bíblia. Em Abacuque 2, versículos 2 a 4, Deus diz: Escreve a visão, grava-a em tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é a chave de tudo. O justo viverá pela sua fé. Deus estava ensinando a Abacuque e a todos nós
que mesmo quando não entendemos os seus planos, mesmo quando a resposta parece demorar uma eternidade, mesmo quando a realidade parece contradizer as promessas, nossa postura deve ser de fé e confiança. A visão vai se cumprir. A promessa não falhará. E Deus continua, no restante do capítulo 2, pronunciando 5 ais contra a Babilônia. Ele garante a Abacuque que, embora ele estivesse usando os babilônios como instrumento de juízo, eles também seriam julgados por sua própria maldade e arrogância. Essa parte da profecia também levou tempo para se cumprir. O Império Babilônico caiu diante dos persas em 539 a.C., ou seja, décadas depois de Abacuque ter escrito essas palavras. Então, quando somamos tudo, a resposta para a pergunta quantos anos Deus levou para responder a Abacuque não é simples. Foram anos para a primeira resposta se manifestar, mais de 2 décadas para o juízo sobre Judá se completar, e muitas décadas mais para o juízo sobre a Babilônia acontecer. Abacuque provavelmente não viveu para ver o cumprimento de todas as profecias que ele registrou. Ele teve que escrever a visão e confiar. Ele teve que viver pela fé. E isso nos leva ao capítulo 3, uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia. Depois de toda a angústia, toda a queixa, toda a espera, Abacuque não termina seu livro em desespero, mas em adoração. Ele faz uma oração em forma de cântico, relembrando os grandes feitos de Deus no passado. Ele se lembra de como Deus libertou o povo do Egito, de como a natureza tremeu diante do poder do Senhor. Ele renova a sua fé, não com base nas circunstâncias presentes, mas na fidelidade de Deus demonstrada ao longo da história. E então, ele conclui com uma das declarações de fé mais poderosas já escritas. Abacuque 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Percebe a transformação? O profeta que começou gritando, "Até quando?", termina dizendo, "Todavia, eu me alegrarei." A espera não o destruiu, ela o fortaleceu. O silêncio de Deus não o afastou, mas o levou a um nível de confiança e adoração que ele não conhecia antes. Ele aprendeu que a alegria do crente não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Ele entendeu que a sua força não vinha de respostas imediatas, mas do próprio Senhor, o Deus da sua salvação. Talvez você esteja hoje na posição de Abacuque, no capítulo 1. Você está clamando, esperando, questionando. Você olha para sua vida financeira, sua saúde, sua família e se pergunta: até quando, Senhor? A história de Abacuque é a resposta de Deus para você. A espera faz parte do processo. O silêncio não é ausência, é preparação. Deus está forjando em você uma fé inabalável, uma fé que não depende de ver para crer, mas que crê para ver a glória de Deus se manifestar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Para Ele, 1000 anos são como o dia de ontem que se foi. A sua aparente demora é, na verdade, um ato de misericórdia, nos dando tempo para o arrependimento e para o amadurecimento. É um convite para vivermos o que o Novo Testamento, citando Abacuque, repete por 3 vezes: o justo viverá pela fé. Então, se você está esperando, não desanime. Continue na sua torre de vigia, continue em oração, continue confiando. Lembre-se dos grandes feitos do Senhor no passado, na sua vida e na história da salvação. E declare, mesmo que as circunstâncias digam o contrário: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque Ele é a sua fortaleza, e Ele te fará andar em lugares altos. A palavra de hoje é oração. A oração é a nossa torre de vigia, o lugar onde nos encontramos com Deus e esperamos pela sua resposta, confiando na sua soberania e no seu tempo perfeito. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo a palavra oração.
como um sinal de que você escolhe confiar no tempo de Deus, assim como Abacuque. E mais, se você deseja aprofundar seu relacionamento com Deus e receber devocionais diários que vão fortalecer a sua fé, eu tenho um convite especial. Temos um grupo de devocional diário, onde a gente se encoraja e cresce juntos. Para participar, basta escrever a palavra oração que irei enviar o link do grupo. Será uma alegria ter você conosco nessa jornada de fé. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos bíblicos. Que Deus te abençoe e te fortaleça na sua espera. Até a próxima.